Eu queria agradecer, eu pensei exatamente essa palavra, nessa semana que nós estivemos aqui. Gratidão, e a gratidão que nós temos pelas pessoas que cuidaram do Fati próximas, pela Krista, que cuidou dele como recém-nascido, pelo Vitor, que foi generoso e pôde acompanhar a mulher que cuidou tanto desse pai, por nós que cuidamos de longe, mas também sempre muito presentes. E o Rolf escreveu algo que ele pediu que eu lesse. Eu queria ler agora para vocês. Herr, wir danken dir, denn du bist freundlich und deine Güte währet ewiglich. Amém. Senhor, te agradecemos, pois tu és bom e a tua bondade dura para sempre. Amém. Essas palavras ditas à mesa após a refeição ecoam como a mais antiga lembrança que tenho de meu tio Gustavo. Impossível apurar exatamente o ano, mas elas faziam parte do ritual familiar, que integrava as refeições principais na casa de meus pais e avós. Uma visita do tio tinha a refeição à mesa como ponto alto, e a oração nesse dia era proferida por ele. Trago essa lembrança por considerar que as palavras dessa oração também podem emoldurar o momento de despedida de nosso querido bisavô, avô, tio, pai, irmão, professor e pastor. Gratidão é a palavra que perpassa e permeia nossos sentimentos. Gratidão pela sua trajetória tão rica. Gratidão pelo itinerário tão vasto. Gratidão pela herança fantástica marcada por gestos afirmativos em tantas áreas da vida.
dia, querida igreja, bom dia, irmãos e irmãs. Eu quero acolher cada um de vocês com as palavras de Jeremias, capítulo 15, versículo 16, que dizem: Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Com as palavras do profeta Jeremias, somos convidados a celebrar o nosso encontro com Deus. Neste 14º domingo após Pentecostes, tais palavras nos recordam que pertencemos a Deus e Ele é Senhor da nossa vida. Somente em Deus temos a verdadeira fonte da nossa felicidade e do sustento da fé. Carinhosamente também, nesta manhã de domingo, acolhemos a família Schinemann e também a família Kiefer que lembra o falecimento de Alfredo, ocorrido há um mês, e a família Schinemann, que também sofre com a perda do pastor Schinemann, ocorrido ainda na semana passada. Que hoje essas famílias possam trazer as suas lágrimas e a sua dor diante do altar divino, na busca do consolo e da palavra de Deus, agora mais próximo, frente ao falecimento do pastor Gustavo Adolfo Schinemann. Pastor Gustavo foi um servo incansável de Deus e assumiu o chamado e a vocação ministerial em nossa querida ISLB. Das comunidades por onde passou, a nossa comunidade é grata por ter bebido dele o testemunho da fé no Cristo ressurreto. Senhor, que também agora na sua derradeira chegada, lhe prepara a morada eterna. Fica o nosso consolo e carinho para estas famílias, fica a representação da nossa comunidade em solidariedade àqueles que estão enlutados. Nós, Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Campinas, oramos para que a palavra do reino encha o coração de cada um de vocês e de todos que nos acompanham. Que a plena alegria em Deus seja o gozo desta manhã e todos os dias da vida. Que assim possamos louvar, agradecer o nosso Deus Altíssimo pela possibilidade de sermos comunidade orientada por sua santa vontade. Que possamos assim nos reunir, no nome e na presença do Trino Deus, Pai Criador, Filho Salvador e Espírito Santo Consolador. Amém. Em nome do Pai, Nos aproximemos de Deus. Falemos com Ele o que está dorido em nosso coração. Confessemos a Ele o nosso pecado. Façamos isso primeiramente num silêncio profundo e meditativo e depois façamos a confissão comunitária.
Todo-Poderoso Deus, reconhecemos que o pecado nos afasta de Ti e às vezes que pouco nos esforçamos para evitá-lo. Confessamos que quando não damos ouvidos ao Teu ensino, pecamos contra Ti e contra o nosso próximo. Perdoa-nos, Senhor, quando sujeitamos a fé a questões que não se fundamentam em Tua vontade. Perdoa-nos quando somos motivos de dores junto aos nossos irmãos e destruímos a Tua criação. Perdoa a nossa omissão diante da injustiça e quando descuidamos do nosso corpo, templo do Teu Espírito, permitindo nele a morada de maus vícios e maus costumes. Ajuda-nos a dedicar a Ti a nossa vida e, por Cristo, dá-nos Tua piedade. Amém. Amados em Deus, a misericórdia divina é o presente que nos resgata do pecado e concede a oportunidade de uma vida renovada. É isto que nós ouvimos do salmista que nos diz: Ó Senhor, Tu és bom e perdoador, e tens muito amor por todos os que oram a Ti. Sendo assim, recebam o perdão dos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Feliz é a comunidade que pede perdão a Deus, mas que também sabe olhar sensivelmente o sofrimento à sua volta, porque há tantas dores e feridas neste mundo que precisam ser acolhidas e saradas. Clamemos pelo socorro de Deus, cantando pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, o teu voz bendita irmanada da justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Oremos. Querido Deus, por Tua vontade e amor, a comunidade se reúne e busca a fortaleza da Tua presença. Neste culto e encontro contigo, sabemos que a Tua fala é palavra viva e nos compromete com o Teu reino. Na Tua palavra temos a sabedoria dos céus que nos orientam e nos dão o presente da fé. Abra, Senhor, o nosso coração e também a nossa mente para que Te sirvamos conforme o Teu ensino. Dá-nos, com o Teu Espírito Santo, o entendimento necessário que nos transforma e nos motiva ao discipulado e ao testemunho das Tuas maravilhas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nosso Deus ouve as nossas preces. Nele depositemos toda a glória e louvor, cantando Tua é a Glória, hino de número 74. Tuas para sempre
Marcos, capítulo 7. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam um pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciões, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que perceberam para observar, como a lavagem dos copos, jarros, vasos e camas. Interplanaram-se os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: e este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preconceitos de homens, negligenciando o mandamento e Deus. Guardais a tradição dos homens. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouve-me todos e entendei. Não há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é o que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza das malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia e a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia. Deuteronômio 4. Agora, pois, é Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os compreenderdes, para que vivais, e entres e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos manda, não diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e entendida. Pois que, grande nação, a que tem a Deus estão chegados, assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, e grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Tão somente guardai-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que tu não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não aparentam o teu coração todos os dias de tua vida, e os farás saber a teus filhos e os filhos de teus filhos. Palavras da salvação.
lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e tudo igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Nós cantamos, honramos em alegria, nome seu cantemos, graças e glória ao seu altar levemos, glória cantemos. Que respiramos, com saúde estamos, que nossos lábios, mãos e pés louvemos a tua bênção, nós obedecemos, glória cantemos. Senhor bondoso, guarda poderoso, ampara nossa vida eternamente, por tua graça e teu poder clemente, glória cantemos. Amado e bondoso Deus, glória cantamos ao teu nome.
Glória, cantamos a tua majestade, porque tu és Deus bondoso, que vocaciona discípulos a servirem a ti, que vocaciona lideranças a se colocarem na caminhada da tua igreja, famílias que se dispõem a sair da sua terra e caminhar por este país pregando a tua palavra, assim como foi a família do pastor Schneemann. Somos gratos a Deus, porque esse chamado é um chamado que muitas vezes nos torna feridas, mas também se torna a beleza da vida de poder levar a palavra para tantas pessoas. Somos gratos a Deus porque também aqui nesta casa a voz do Schneemann soou e edificou muitas vidas. Por isso, ó Pai, receba também os teus ministros junto a ti. Receba-os no seio da tua graça, porque lâmpada para o nosso pé sempre é a tua palavra, e luz para o nosso caminho. Amém. Esta manhã de domingo não poderia ser diferente. Eu sou sucessor de uma caminhada de pastores desta igreja. E hoje, de forma especial, lembrando o pastor Schneemann, que também, em muitos momentos, dirigiu a sua palavra, inspirada por Deus, à comunidade aqui presente. Por isso, esse intuito de trazer esta abertura da pregação com ele, cantando e abrindo este momento da palavra divina. Querida comunidade, amados irmãos, hoje o nosso texto, com toda certeza, também já foi pregado por ele. É do livro de Deuteronômio, capítulo 4, versos com os seguintes. Deuteronômio é um catálogo de leis. São regras entregues por Deus que não visam tolher, acabar com a liberdade, mas disciplinar as pessoas para que saibam viver essa liberdade junto a Deus. Da história de relacionamento com o povo e também com o nosso Senhor Deus, nós vamos aprendendo que tais leis, elas são necessárias. Sem elas, vemos um povo desorientado e cada pessoa condicionando seus próprios termos na relação com o divino. A relação com Deus não se pauta no que nós queremos, no que nós propomos, mas se pauta no que Deus espera de nós com relação ao que Ele nos dá, que são os mandamentos e todo o seu ensino. Entretanto, o Evangelho, que também foi lido hoje, Cristo, ele diz que ele superou a lei. E isso parece até uma certa contradição, mas não é razoável que nós interpretemos desta forma. Seria um erro apresentar Jesus simplesmente como o oposto às leis da tradição judaica. Ele não nega a lei, mas critica o legalismo. Ele não busca criticar aquilo que Deus colocou como organização ao povo, mas a prática arrogante da lei. Ele dizia que o maior mal vinha de dentro do coração das pessoas e suas observâncias vazias no tocante aos rituais externos da religião. Ele não critica em si os rituais, mas a forma hipócrita com que eles eram executados. Tanto que Cristo acusa os fariseus e os escribas de abandonarem os mandamentos. E ele fala que eles usurparam aquilo que era de Deus, colocaram uma roupagem muito externa de observância da lei, como uma âncora de pureza espiritual e fidelidade a Deus, que não acontecia. Para Cristo era ultrajante que se brincasse com a graça ofertada por Deus e fizesse dela um mero ritual obrigatório, sem fé
sem compromisso com Deus. Apenas fazer valer os rituais e tê-los como uma prerrogativa social podia esconder os lapsos morais da vida de cada um. Preocupar-se tão somente em pisar alguns poucos degraus da religião por mera convenção, sem implicações para a fé, sem aspirações comunitárias junto ao corpo do nosso Senhor, afeta diretamente cada um no que compete ao chamado para o discipulado, para a responsabilidade cristã diante das bênçãos presenteadas por Deus. A igreja não pode ser tomada como uma mera anfitriã de ofícios. A salvação não pode ser dada a qualquer preço. A graça de Deus ofertada através do corpo de Cristo, que compõe a igreja reunida, não são meros ritos de passagem do cristão. A vida eterna não é galgada por uma simples e absurda migalha da fé, sem compromisso com a igreja e com o discipulado de Deus. Excetuando alguns grupos minoritários, hoje não temos massivamente a prática rigorosa das leis deuterocanônicas presente no nosso dia a dia. Ainda assim necessitamos de códigos e valores para uma boa convivência. Mas é de duvidar que quando falamos da nossa relação com Deus, diante das escolhas diárias que nós fazemos, vejamos em nós mesmos atitudes que mereçam ser colocadas diante de Deus e refletidas como um afastamento eterno de Deus ou uma falta de reconhecimento de que Jesus morreu na cruz por cada um de nós. Por negarem a vivência de uma fé de fachada, é que há muitos, e por isso há muitos, que exalam a morte da espiritualidade e subtraem de Deus somente o que lhe é necessário. Há no entendimento de muitos que o pecado só grita nos grandes malfeitores da história e nunca neles mesmos. Como se o pecado habitasse naqueles que visivelmente quebram todas as regras sociais de convivência e os mais polidos, os mais aparentemente idôneos, fossem santos e não carecessem de se colocar sobre o fogo purificador e misericordioso de Deus. Jesus nos ensina uma verdade convincente. Jamais alcançaremos a nova vida sob o reinado de Deus enquanto estivermos presos às coisas que contaminam a nossa natureza. E o filtro para compreendermos os valores que nos fazem cortejar a nobreza e a majestade divina se encontra na própria pergunta que Cristo nos faz, a saber: amamos a Deus de todo o nosso coração, mente, força e alma? É aqui que vemos o encontro harmonioso do ministério de Cristo com o texto de Deuteronômio, que é cheio de leis. No livro de Deuteronômio 4:2 vai dizer o seguinte: não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Cristo também vai dizer isso de certa forma. Nada se adicione ou subtraia de Deus, porque Deus é completo. São palavras cortantes. Elas desferem um golpe em nossa forma de pensar e de se relacionar com Deus. Deuteronômio alerta que a palavra de Deus dá constância para a nossa vida. Mas ele também alerta sobre o perigo do coração humano querer interferir na palavra de Deus, acrescentando ou diminuindo algo que não faz parte da vontade divina.
Distorções da palavra divina são reais. Não é razoável, mas as distorções elas são proclamadas até pela boca da cristandade. E sabe o que é isso? É o pecado. É o pecado humano que tenta transformar em graça a impunidade que habita no nosso coração. A palavra de Deus sempre é distorcida pela boca do hipócrita, que está empenhado em semear a transgressão e impor os seus ditames. Ele tenta demover, ele tenta tirar a autoridade divina ao usar a palavra dos céus como serva da sua própria vontade. Por isso, meus amados, cuidado com as palavras. Elas também podem ser letras que matam, que desrespeitam, que criam a desordem. Devemos ponderar no que nós falamos e ainda mais, fazer sábias escolhas do que nós ouvimos, pois a palavra e a verdade também podem ser inimigas entre si. Quando a verdade é esquecida e descaracterizada pela palavra maldita, impera a hostilidade, o desdém, a falta do discernimento do que é a bondade. Quando a palavra tem vida, quando ela tem vida? Eu diria que para o bem ou para o mal, a palavra sempre tem vida. Mas naquele cujo seus efeitos são percebidos, ali ela cumpre o seu propósito. Mas uma palavra ter vida não significa que ela promova a vida. Há palavras que afastam o amor, que negligenciam o afeto e arruinam a alma. A palavra que flerta com o mal é uma flecha que machuca, que espalha a desunião. E por falta de temperança no falar, muitas vezes, famílias se separam e laços de afetividade são rompidos. Querida igreja, amados irmãos e irmãs, o texto da nossa mensagem de hoje, no livro de Deuteronômio, aborda essa preocupação com o uso da palavra em específica de Deus e com a vida displicente que vai se desenraizando do solo da vontade divina. Em Deuteronômio, Moisés ele transmite a palavra de Deus dizendo o seguinte, lá no versículo 1, agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e juízos que eu lhes ensino, que vocês os cumpram, para que vivam. Ouça, ensino, cumpram, vivam. Que os mandamentos de Deus são bondosos e retos, isso não está em questão hoje. Eles fazem parte do cuidado divino em garantir a cada um de nós a preservação na nossa vida. Mas admirável na fala de Deus é o pedido que antecede a obediência aos mandamentos. Deus ele pede que ouça ele. Por que pedir isto? Por qual motivo fecharíamos os nossos ouvidos a Deus? Não seria necessário dirigir esta petição para aquele que está mergulhado na fidelidade e no serviço a Deus. Só pedimos a atenção de alguém para nos ouvir quando todos os seus sentidos estão canalizados em outros propósitos que não aquele dos quais estamos tentando mostrar para ele. E a infidelidade do povo de Deus é o maior testemunho de que ele não era ouvido. O povo não se dispunha a ouvir Deus. E a gente repete isso. Vejam como Deus ele denuncia a volatilidade da nossa fé. O quanto nós somos ardios em fechar os nossos ouvidos a Deus e abandonar os seus mandamentos e a sua palavra. Aí eu recordo um relato de um pastor que numa aula de ensino confirmatório, ele desafiou os confirmandos a escreverem sobre o que é a fé cristã. Um dos jovens escreveu o seguinte:
A fé cristã é tudo o que é proibido, é tudo o que não devemos fazer. Perceba a resposta. Viver a fé em Deus é viver tudo o que é proibido, é viver tudo o que eu não posso fazer. Sabe, é difícil entender que nós assimilamos e compreendemos as leis sociais, existem, precisam de leis sociais por onde nós circulamos. E quando nós nos deparamos com as leis da igreja, com as regras da igreja, nós entramos em colapso, nós entramos em discordâncias, achamos que está errado. Mas também há muitos que acham que nutrir a fé cristã é meramente cumprir um amontoado de regras sem sentido. No entanto, entendemos que em quaisquer situações em que são suspensas as exigências, que são suspensas as leis, ali periga a quebra da harmonia, da convivência e da unidade. Não por acaso Deus, ao entregar os mandamentos, também exorta o povo a ouvir, a cumprir o seu ensino. E somente através disto é que eles vão conseguir viver. Mas como entender, meus amados, esse dueto, essa parceria entre a lei e a liberdade, entre a disciplina e o amor que acolhe, entre a ordem e a sensatez da fé? E aí vamos então nos reportar a leitura do Jeremias, que abriu esse culto de hoje, 15:16, que proclama: Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Para falar bem de Deus e para viver bem com Deus e para que Deus fale através de nós, é preciso uma postura de servidão e submissão ao seu ensino. O céu é presente de Deus e ninguém se conecta a Deus quando persiste na incapacidade de esvaziar-se das suas honrarias pessoais para que o nome de Deus seja honrado. Sabe, é decadente para o cristão quando, na maioria das vezes em que ele usa a sua voz, tudo o que ele diz e o que ouve é a voz da sua própria imagem diante do espelho. A ruína da espiritualidade também se ancora naquele que manipula a palavra de Deus com enxertos da ignorância, da prepotência e do uso do santo nome do Senhor para afirmar que se pauta na verdade. Por isso, ouvir a palavra que corre por aí, e ao ouvir esta palavra, prestemos mais atenção em quais sentidos ela evoca e quais propósitos elas pedem a nossa lealdade. Pois naquele e naquela palavra em que nós nutrirmos o sentimento de pertença, será esta palavra que terá os nossos ouvidos e os parâmetros da nossa direção. E pode ocorrer que a fonte da palavra que nós estamos ouvindo, estamos bebendo, esteja imprópria. Pode ocorrer que no uso da palavra, quando pensamos que alguém está falando por Deus, a fonte que abastece a lealdade destas pessoas e também até a nossa, esteja contaminada porque ela não vem de Deus, mas foi preparada pelo próprio diabo. Ao pensar sobre isso, se Jeremias estiver correto, de que só há ouvidos atentos para aqueles que nós confiamos, a única face que explica o abismo profundo em que a sociedade vive, em que nós vivemos, é que nós estamos ouvindo mais as pessoas do que Deus. Por fim, fé cristã, diferente do menino do ensino confirmatório, não tem nada a ver com tudo o que é proibido. A vontade de Deus é santa e a sua lei se pauta pelo amor e pela liberdade. Se não conseguimos viver pelo amor e pela liberdade de Deus, pelo que Deus nos exige, não conseguimos viver também para a eternidade. Quando Deus nos exige o cumprimento da lei, essa lei se torna espinho para nós porque queremos lidar com a graça ao gosto dos nossos sabores.
pouco percebemos que os 10 mandamentos e toda a vontade de Deus que encontramos na Bíblia querem apenas ser um muro protetor para nós, que nos dá segurança, vida e salvação, como exemplifica uma história que eu quero contar para vocês. Havia um jardim, cercado por um muro bem alto, dentro do qual as crianças brincavam sem medo, felizes e despreocupadas. Até que uma criança achava que o muro lhes tirava a liberdade de irem mais longe. Elas resolveram então derrubar aquele muro. Mas o muro estava construído à beira de um grande abismo. Agora as crianças não brincavam mais em liberdade. Amontoavam-se no meio do jardim, pois tinham medo do abismo, e o muro que as protegia não mais existia. Amados, para que serve os mandamentos de Deus? Nos proibir? Para que serve tudo aquilo que Deus nos dá? Nos proibir? Para que serve a caminhada da igreja e as suas regras? Nos proibir? Muros protetores para a nossa fé são necessários. E que a lei divina, santa e protetora, nos discipline na fé e nos aproxime com mais seriedade das ofertas graciosas que Deus nos proporciona todos os dias da vida. Pense nisto. Amém. Em resposta à palavra de Deus que nos foi pregada, professemos a nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantemos do livro de canto da igreja, hino de número 113, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Avisos. Dia 5 de setembro, às 9h30, terá o culto em língua portuguesa e às 11 horas em língua alemã.
As celebrações serão transmitidas pelas páginas oficiais da ICLB Campinas e também serão presenciais. Ficou decidido que, devido à baixa participação no templo, não serão feitas as inscrições e confirmação de presença. As inscrições somente ocorrerão quando houver celebrações especiais, como confirmação ou outras que contam com a participação de muitas pessoas. Ofertas de hoje são destinadas para os trabalhos e manutenção do patrimônio da nossa comunidade. As nossas contribuições de agosto nessa semana alcançaram 86% de entrada, nos faltando 14% para cumprir com as nossas obrigações até então registradas. Podemos ver também os gráficos comparativos do mês de junho e de julho. Seguem os dados da nossa igreja sobre o texto de 2 Coríntios 9, versículo 7. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nesta semana, teremos o nosso encontro, a ser realizado na quarta-feira, 19h30, com o tema Oração do Pai Nosso. Ele segue a sequência do primeiro encontro que já tivemos sobre oração. O Conversando com Deus acontece através de uma sala de videoconferência, visando proporcionar para a comunidade um momento de estudo da Palavra de Deus. Quem deseja participar pode acessar a tela através do QR Code que se encontra aí na tela. Tire uma foto aí para registrar ou enviar o seu contato para o e-mail da igreja, manifestando interesse para que possa receber o link de acesso. Olá, bom dia a todos e a todas. Quero iniciar a minha homenagem ao pastor Schunemann, lembrando a existência da União Paroquial e do Lar Luterano Belém. Esse ano estamos comemorando 40 anos de trabalho. E eu imagino que 40 anos atrás, o pastor Schunemann, no alto da sua carreira profissional, na sua experiência de vida, vislumbrou que aqui na nossa região pudesse ter uma união de paróquias. E se assim foi feito naquela época, também se foi dado um novo conceito às igrejas, umas igrejas mais independentes e autônomas administrativamente. Porém, sempre seguindo os propósitos e objetivos da ICLB. Coisas que são feitas até hoje. E, 40 anos depois, podemos afirmar com toda certeza que a nossa união paroquial é uma união mais bem organizada, mais bem querida do Brasil. De certo que o pastor Schunemann não fez sozinho isto. Ele deve ter, foi um mentor e fez essa organização, mas junto com ele nós devíamos ter muitas lideranças ótimas naquela época. Essas lideranças a gente também não deve deixar nunca de lembrá-las. E penso que vocês, alguns de vocês estão fazendo já, puxando a memória algumas lideranças. Mas vamos falar aqui, Dr. Leonardo Albrecht, José Sander, Sr. Alfredo Kiefer, o Eric Schaffer, Sr. Teófilo Zink, Anatoly Jeremenko, Walter Krembel, os irmãos Luiz e Ademar Enke, Sr. Wolfgang Bibin, Oscar Petrite, o Krieg e a Rita, Dr. Werner Schlupp, Carlos Augusto Scheffel, o Carlão, Dr. Odair Augusto Schaffer, Paulo Carnier, Ronald Schwelber, Alcides Holfsen, Dines Schaffer. Olha,
E com certeza, mais umas 2 ou 3 dezenas de liderança acompanharam essa criação da União Paroquial junto com o pastor Schünemann. Junto com a União Paroquial veio o Lar Belém. Não tem muita diferença de idade e a questão acho que de 1 ou 2 meses de diferença de concepção da União Paroquial e do Lar Luterano Belém. E falando do Lar Luterano Belém, obviamente, eu chamo o Lar Belém de quintal das nossas igrejas. É uma maneira carinhosa. E também desejo fazer essa homenagem em nome do Lar Luterano Belém. E lembro também que no auge, nos 30 anos de comemoração da União Paroquial, o Lar Belém fez uma coisa muito, muito, muito legal. Nós homenageamos o pastor Schünemann, dedicando ao espaço cristão de oração o nome dele. Nós, a partir de então, colocamos Espaço Cristão de Oração, pastor Gustavo Adolfo Schünemann. Essa homenagem, gente, acreditem, foi muito bacana, muito linda, foi emocionante. Nós pudemos fazer uma homenagem em vida. E com isso, as pessoas que aqui estavam, as lideranças, os ministros, puderam pessoalmente agradecer o pastor Schünemann por tudo que ele fez pela nossa União Paroquial e também pelo Lar Luterano Belém. Foi espetacular, gente. E quero finalizar aqui com uma frase que nós colocamos numa placa em frente ao ECO, o Espaço Cristão de Oração. E eu vou ler para vocês. Homenagem do Lar Luterano Belém ao frutífero trabalho do homem cujas sementes lançadas germinam em favor de um mundo mais fraterno e florescem no seu sempre dedicado incentivo ao trabalho comunitário, que hoje se expressa na nossa União Paroquial Evangélica de Confissão Luterana na região de Campinas. Aos familiares Schünemann, meus sentimentos. Ao pastor Schünemann, meus sinceros agradecimentos. Em nome da União Paroquial, nós recebemos aqui a família Schünemann, que também foi lembrado na fala do Henrique e Alfredo Kiefer, né? Queremos receber essas famílias em oração
Com as palavras de Deus, nós assim ouvimos: se um membro sofre, todos sofrem com ele. Do pastor Schneemann, consternados e diante do luto que assiste toda a igreja e a família de Gustavo Adolfo Schneemann, aqui anunciamos o seu falecimento ocorrido no dia 21 de agosto, às 21h50, na Santa Casa, em Valinhos, devido à senilidade e síndrome respiratória aguda grave decorrente do Covid. A cerimônia de despedida e sepultamento ocorreram no domingo, dia 22, em caráter restrito, entre as 2h e 2h30. No cemitério Flamboyant de Campinas, com a presença de familiares e dos pastores Luciano, eu e o pastor sinodal, o pastor Marcos Ebelin. Senhor Gustavo, filho de Augusto e Elza Schneemann, nasceu no dia 7 de março de 25 em Augusto Pestana, Rio Grande do Sul. Casou-se no dia 20 de janeiro de 50 em Santa Rosa com Gertrudes Pullman Schneemann, já falecida. A união do casal foi abençoada com 5 filhas: Beate, Crista, Úrsula, Suzane e Doroteia. Ele foi abençoado em vida com 96 anos, 5 meses e 14 dias. Deixa embutados as 5 filhas, 4 genros, 1 irmã, 10 netos, 8 bisnetos e demais familiares e amigos. Senhor Gustavo Schneemann estudou no antigo Instituto Pré-Teológico, IPT, no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo. Testemunhou a fundação da Faculdade de Teologia em São Leopoldo em 46. Fez parte da primeira geração de pastores formados no Brasil. Por conta da situação do pós-guerra e da perspectiva de construção de uma igreja com articulação nacional, esta geração foi uma geração empreendedora. Organizavam comunidades, paróquias, construíam templos, escolas, nos mais diversos contextos geográficos por onde passavam. Durante o curso de teologia, esteve atuando por 1 ano, de 46 a 47, em Palmitos, Santa Catarina, nas funções de pastor da paróquia e de diretor da escola comunitária. Concluído o curso de teologia em 49, foi enviado para a cidade de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, onde esteve à frente da construção do templo, da casa pastoral e de uma escola comunitária, hoje Instituto Sinodal da Paz. O seu trabalho em Santa Rosa foi memorável e fundamental para o desenvolvimento do município. A então Escola Evangélica da Paz, com sua educação humanista, marcou a diferença em tempos difíceis e ainda hoje continua sendo um dos melhores colégios da região. Na paróquia de Santa Rosa atuou de 49 a 64. De Santa Rosa foi para Porto Alegre. Na metrópole, atuou entre o pastorado e o magistério no bairro Navegantes. A sua permanência nesse campo de trabalho foi de 64 a 69. Dali assumiu a paróquia e Centro Social Bom Samaritano, no Rio de Janeiro, localizada ao pé do Morro Cantagalo, em Ipanema. O trabalho no Centro Social representa até hoje uma forma nova de marcar a presença da igreja nesse contexto urbano. Pastor Gustavo conjugou trabalho pastoral e diaconal naquela região de 70 a 76. Nesse itinerário pastoral, educacional e diaconal, seus últimos 10 anos de ministério voltou-se também para a missão. Assim, pastor Schneemann chegou a Campinas no auge da sua maturação. Nesta região, esteve à frente do surgimento da União Paroquial da região de Campinas. E entre os frutos que colheu, também não lhe faltaram tempos amargos no ministério, os quais ele sempre soube colocar sob a direção de Deus.
Sua atuação em Campinas foi de 77 a 87. Em Campinas, ele fixou residência para gozar da aposentadoria, juntamente com a sua esposa Gertrudes. No condomínio Jardim do Sol, local em que residiam até os seus últimos dias, nos últimos 40 anos ele se dedicou a plantar 879 árvores num terreno baldio, sendo o criador de um grande bosque com destaque no município. A oásis de Campinas sempre lembra com carinho que nos encontros mensais, por um longo tempo, nunca faltaram flores para o evento, sendo estas doadas pelo pastor Schienemann, que na ausência da esposa não podia ofertar as deliciosas quitudes que ela fazia. Em sua vasta história, não caberiam aqui a memória de tudo o que ele semeou, mas permanece a nossa gratidão a Deus por ter preparado e enviado este seu servo, pastor Schienemann, entre as nossas comunidades. Agora, quando lhe chegou o derradeiro dia, diante dos tantos consolos que pastor Schienemann ofertou a tantas famílias frente à morte, cabe agora à nossa igreja também lhe retribuir esse gesto frente à dor, frente ao luto que a família Schienemann se encontra. E que Deus proteja a saída e a entrada do pastor Schienemann desde agora e para todo o sempre. Amém. Eu convido a família Schienemann, aqueles que todos estão aqui nos acompanhando e a comunidade aqui presente, para que nos coloquemos em oração e possamos levar a toda a família a mão bondosa de Deus e o consolo da igreja. E estendemos também esse convite à família do senhor Alfredo Kiefer, que foi também lembrado no vídeo que há pouco vimos. Oremos. Bondoso Deus, o nosso luto grita por tua presença e busca refúgio nas asas da tua graça. Confiamos que não há sequer uma lágrima dos nossos olhos que caiam no terreno da desolação e do desespero, pois cada uma delas é amparada por tuas poderosas mãos. Mas quando o medo da morte torna-se a nossa fraqueza, os sinais da sepultura nos afugentam da promessa da vida. Rogamos que te faças forte entre nós e nos abra a porta da vitória que o teu Filho impôs sobre a morte. Derrama sobre a família enlutada a fé de que o céu da tua eternidade aguarda os que esperam em ti. Fortaleça o coração que fraqueja através das vívidas lembranças de tudo o que o pastor Schienemann representou para a vida da sua família e para a vida da sua igreja, como também o foi senhor Alfredo Kiefer. Mas também, ó Pai, sabemos que concedes aos teus ministros espírito forte e o sustentas na adversidade. Pastor Schienemann combateu o bom combate e foi premiado com 96 anos da coroa da vida. Nisto somos gratos a ti. Conceda-lhe agora, ó Deus, o descanso merecido e necessário, enquanto ele aguarda, junto com todos os teus filhos já falecidos, o chamado para a ressurreição e para a vida eterna. Mas, para os que aqui permanecem, permita que os ventos da esperança e da ressurreição sejam os alicerces que constroem a fé de cada um deles em solos rochosos e firmes. Consola, oferta o teu colo e abraço de amor, e que seja abundante a tua graça em todos os que esperam em ti, pois tu és a ressurreição e a vida, e quem crê em ti, ainda que morra, viverá. Por Cristo Senhor ressurreto, nós te pedimos, quando juntos oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Querida família, receba das mãos divinas a bênção e o consolo. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor da ressurreição lhes traga o conforto e a paz, nas promessas de uma nova vida, a vida eterna em Cristo nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Na confiança de que Deus nos segura na mão, vamos ouvir do próprio pastor Schinemann, ele cantando essa confiança. De Deus, pois ela te sustentará. Não morras, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Assim como as espigas estavam dispersas pelos campos, assim como as videiras estavam dispersas pelas colinas, reuniram-se no pão e no vinho sobre a mesa. Assim reúne no Senhor desde os confins da terra, em teu reino por Cristo nosso Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai, pela salvação que nos trouxeste por Jesus, teu servo, pois na noite em que foi traído, ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Nós que bendizemos, ó Pai, pela vida que nos revelaste por Jesus, teu servo, o qual, depois de cear, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Reunidos nesta mesa ao Pai, celebramos o nascimento, a vitória do sofrimento, morte e ressurreição de teu Filho. E te rogamos que, mediante o Espírito Santo, nos conceda receber remissão dos pecados, nova vida e salvação. Lembra-te, Senhor, da tua igreja e de teus servos, para libertá-la de todo mal e aperfeiçoá-la em teu amor, e reúne-a dos quatro ventos, santificada no reino que para ela preparaste. Amém. Nós queremos agora fazer a distribuição dos elementos da ceia, já estão devidamente higienizados. Fiquem onde vocês estão, os presbíteros estarão levando até vocês.
Este é o corpo de Cristo. Este é o sangue de Cristo. Oremos. Abençoado seja, Senhor, o alimento da ceia que nos dás, que o pão e o suco da videira nos abasteçam na fé e na comunhão contigo. Em Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos receber a bênção do nosso Senhor e nos despedir deste momento de culto. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e dê a paz. Que assim nos abençoe Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que possamos permanecer na paz e caminhar sob a paz do nosso Deus. Com muito carinho também, desejamos essa paz às famílias enlutadas e aqui hoje lembrada mais especial, o pastor Schinemann, devido ao falecimento mais próximo que nós temos, mas também a família Kiefer, que sofre com a perda do senhor Alfredo. Recebam todo o nosso carinho e acolhimento, queridas famílias. E que Deus permita estarmos juntos no próximo culto. Desejo uma abençoada semana para todos, um bom domingo para todos vocês e até o nosso próximo culto. Um bom dia e assim finalizamos com o canto final. O hino de número 290. Bom dia, comunidade. O hino que eu escolhi é o 290, Chuvas de Bênçãos. É um hino que me encanta desde a minha adolescência. Feliz domingo a todos. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Poucas benditas já temos, chuvas benditas
distâncias